Em Nova York, Bolsonaro fez um pronunciamento, mostrou os avanços que o Brasil teve na economia durante esses quase 4 anos. Falou também da segurança pública, que teve uma melhora considerável. Fez uma denúncia aí da candidatura do ex-condenado aí, o ex-presidente Lula, que está na disputa novamente de um pleito para a presidência. Denunciou a perseguição aos padres e o fechamento das igrejas na Nicarágua. Então vamos começar. Tá aí, já está na tela aí. Ou melhor, vamos começar por essa aqui e vamos pegar aí justamente um trecho da apresentação aí do nosso presidente da República na Assembleia da ONU, que foi no dia de hoje. Então vamos iniciar ouvindo o presidente falar aí. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. O PIB brasileiro aumentou 1,2% no segundo semestre. Em 2017, eram 30 mortes por 100 mil habitantes. Agora são 19. A violência no campo também caiu ao mesmo tempo que aumentamos a regularização da propriedade da terra para os assentados. Entregamos 400 mil títulos rurais, 80% deles para as mulheres. Há 4 décadas, o Brasil importava alimentos. Hoje, somos um dos maiores exportadores mundiais. Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Em matéria de meio ambiente, 2/3 de todo o território brasileiro permanece como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. No ano passado, o Brasil foi escolhido pelas Nações Unidas como o país campeão da transição energética. Então, a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Tá aí o que o presidente falou a respeito do nosso país. É engraçado que a mídia nacional, ela não dá uma cobertura real, não fala aquilo que o presidente falou aí, que é tudo verdadeiro, né? E coloca ainda em xeque. Será que é verdade? Eu vou até tentar não me exaltar muito aqui, porque eu tentei divulgar hoje um vídeo, foi considerado aí pela plataforma, talvez como discurso de ódio, né? E não foi nada disso, mas como a plataforma entendeu que poderia ser discurso de ódio, então excluiu o meu vídeo que eu tentei enviar hoje mais cedo. Então vamos pegar mais leve aí, para não incorrer novamente num erro aí considerado pela plataforma, porque a gente não quer ficar sem o canal. E vamos a outra notícia aqui. E o presidente Bolsonaro, lá no discurso dele, né? Ele disse o seguinte, que o Brasil não assistirá de braços cruzados a mais um episódio dessa perseguição diabólica contra os cristãos, promovida aí pela ditadura socialista da Nicarágua. Estamos prontos para acolher padres e freiras perseguidos, facilitando ainda mais seu ingresso e instalação em nosso país. É isso, o Brasil vai virar então um refúgio para os cristãos aqui da América Latina, que podem ser perseguidos, né, igual está havendo lá na Nicarágua, e o Brasil está abrindo as portas
as portas para esses cristãos que estão sendo perseguidos. E mais para frente a gente vai mostrar como que foi a fala do presidente referente a essa questão aí. E aqui o Vilimigo trouxe PCC e crimes ambientais. Representantes aí do governo Biden debate ligações da facção criminosa com crimes ambientais na Amazônia. Trazendo aí o Vilimigo. Segundo ele, a extração ilegal de ouro e de madeira é realizado pelo PCC em áreas da Amazônia. Aí ele faz uma pergunta: que partido tem ligação com o PCC? Eu não posso dizer aqui, né, para não correr o risco aí de sofrer uma censura novamente. Então, fica aí a pergunta. E isso veio no... Essa notícia veio pelo Estadão, né? E representantes aí dos Estados Unidos está discutindo no Brasil o envolvimento dessa facção criminosa aí com crimes ambientais. Tem uma divisão dessa facção lá no norte do país que realmente tem mexido, tem se envolvido com esses crimes lá. Eu já gravei um vídeo, inclusive, mostrando como que acontece esse tipo de crime lá no norte do país. O Brasil Sem Medo traz aí: o TSE rejeita pedido de Ciro Gomes para retirar do ar vídeo com críticas às igrejas. Em um dos vídeos gravados durante a pandemia, Gomes diz que defende cadeia para quem promovesse a exposição do povo à morte, inclusive pastores e padres. Essa foi a fala do Ciro Gomes na época aí da pandemia, né? A gente sabe que muitos abusos ocorreram, né, contra uma parte de brasileiros aí que tentava trabalhar, conseguir o seu pão de cada dia, inclusive os padres e pastores que tentavam continuar o seu trabalho nas igrejas, né? E foram impedidos disso aí. Inclusive teve até um caso de um padre que foi impedido de fazer missas online. Ele sozinho lá na frente do computador, e ele não teve como fazer essa missa porque foi impedido. Aqui a gente trouxe aqui do Leandro Ruschel, falando o seguinte: Gustavo Petro, ex-guerrilheiro comunista e aliado de Lula, que chegou à presidência da Colômbia, defendeu a descriminalização da cocaína na Assembleia Geral da ONU. Eu espero que essa palavra não seja aí tida como, sei lá, uma palavra que não possa ser utilizada no YouTube, né? O que faz mais mal? Foi a pergunta dele lá, do Gustavo Petro. A cocaína ou o petróleo? O carbono? O tráfico de drogas está no poder na Colômbia. O que não foi o que ele falou não, mas é exatamente esse aí que foi o que o Leandro Ruschel tentou esclarecer aí. Porque ele foi justamente na ONU para pedir descriminalização do tráfico de drogas. E não é só de qualquer droga, não. É dessa palavrinha que eu falei aí. Eu não sei se vai dar certo depois para divulgar esse vídeo. Mas vamos ouvir o Gustavo Preto aqui, que dá para entender mais ou menos o que ele diz. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida
así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia. Rapaz, eu nunca imaginava que um chefe de Estado poderia chegar lá na ONU para fazer um discurso desse aí. O discurso mais importante dele, né? Poderia ser falar da economia no país, das atividades econômicas com o mundo, mas ele foi lá justamente defender a droga. E ainda fez comparação, dizendo aí que o petróleo, o carbono, faz muito mais mal do que essa droga. É incrível. Mas é a esquerda que está lá na Colômbia, né? Está no poder da Colômbia. O que pensar diferente? Aqui, o Silvio Grimaldo trouxe para a gente, o tribunal disse que PT ocultou os reais objetivos da página para reduzir a rejeição eleitoral. Ou seja, a agência de checagem. O PT fez uma agência de checagem para falar o que é fake ou o que não é fake. Isso eu entendo aí, um partido político não deveria ter uma agência de checagem. Imagina, o que for contra mim vai ser fake. O que for a meu favor não vai ser fake. É complicado e o TSE tem que agir realmente. Ainda bem que determinou aí a exclusão desse site, né? Só dessa agência aí criada pelo PT. Ainda fala que a direita é que faz fake news. Desse jeito é muito fácil. Aí, ó, foi o Brasil Sem Medo, né? Que trouxe a matéria. E aqui, o Randolph, finalmente, em breves palavras aqui, reconhece que o presidente Bolsonaro pode ganhar a eleição em 2 de outubro. Vamos ouvir o que ele falou aqui. Acha que há risco de o Lula perder as eleições para o Bolsonaro? Acho. Acredito que existe essa possibilidade. Acha que há risco de o Lula perder as eleições para o Bolsonaro? Acho. Acredito que existe essa possibilidade. Acha que há risco de o Lula perder? Eu coloquei esse vídeo, esse relato aí do Randolph nesse último vídeo que eu postei. Aí como a plataforma ela não diz o que foi que houve de errado no vídeo, pode ser muito bem entendido que isso aí tenha sido uma fake ou uma, sei lá. Porque eu também não acredito muito que o Randolph venha dizer isso, mas está aí nesse pedacinho de vídeo dele, né, do canal UOL. Aqui foi uma entrevista que ele deu e foi um pequeno trecho que foi retirado. Não sei, de repente eu até tenho que cortar esse pedaço aí, porque pode ter sido adulterado mesmo. Não sei se foi adulterado, mas está aí esse vídeo. É do canal UOL. Depois eu vou checar primeiro e ver se realmente foi o que ele disse, né? Exatamente o que ele disse. Mas vamos em frente. E o nobre amigo aí do candidato Lula, o ministro Benedito Gonçalves, do TSE,
o corregedor, né, proibiu então o Bolsonaro de usar imagens de Londres na campanha da presidência, né, atendendo aí alguns pedidos de partidos, aí, inclusive o partido do PT pediu que o Bolsonaro não fosse impedido de utilizar as imagens lá do... Não foi do 7 de setembro, as imagens do 7 de setembro já foram impedidas, mas as imagens lá quando ele esteve na Inglaterra. Complicado, né? Complicado essa situação aí. É isso mesmo, utiliza as imagens das manifestações do 7 de setembro, mas o que eu tinha lido anteriormente, deixa eu ver aqui o Brasil Sem Medo, o que foi? Corregedor proíbe Bolsonaro de usar imagens de Londres na campanha. Então, Benedito Gonçalves também havia proibido o chefe do executivo de utilizar as imagens das manifestações do 7 de setembro. Aí está melhor colocado aí essa notícia. Então, ele impediu as imagens de 7 de setembro e agora também atendeu ao PT para impedir o presidente de utilizar as imagens que quando esteve em Londres. Daqui a pouco eles vão impedir o Bolsonaro de falar e de aparecer na própria campanha. Aqui, ó. Ciro e Soraya vão ao TSE para impedir campanha de Bolsonaro de usar imagens do discurso da ONU. Mais uma, né? Mais uma. É todo mundo querendo impedir. E para o Bolsonaro, que não está na frente, né? Segundo as pesquisas, ele é o segundo colocado e o Lula está lá bem na frente, mas estão tentando impedir de qualquer forma, né? Que o Bolsonaro utilize aí imagens que poderia beneficiar, mas eu acredito que essas imagens não vão alterar nada aí na campanha do Bolsonaro, porque eu acredito que, pelo que a gente vê nas ruas, ele já tem suficientemente aí eleitores que votarão nele para essa eleição ser decidida aí no primeiro turno. Ciro e Soraya é a mesma notícia. Essa notícia foi do Estadão. Ao falar sobre corrupção, Bolsonaro falou do ex-presidente, condenado em 3 instâncias por unanimidade. Então foi isso aí também que o Bolsonaro, né, como a gente citou no início desse vídeo, ele esclareceu que o Lula ele foi condenado em 3 instâncias e foi liberado para disputar a presidência. Aí o candidato Lula, ele diz aos 4 ventos que a ONU o liberou, é que o STF o liberou. Deixa falar, né? Vamos lá. Campanha de Lula pagou 130 ônibus para levar membros do MST à presença dos militantes e seria uma forma de assegurar a segurança de Lula em seu retorno à República de Curitiba. Daí, foram vários ônibus mesmo que apareceram lá num dos estacionamentos e que garantiu esse público para o Lula, né? Tá aí, segundo ele, para garantir a sua segurança. Agora é a hora de ocupar nosso lugar. Já começou aqui, ó. Esse aqui é um candidato fazendo uma propaganda eleitoral e, né, fazendo apologia àquela, né, aquela droga que começa com M aí. E tudo bem, é tudo bem. Ele fez uma apologia rasgada aí, pedindo voto.
e é um candidato do PSOL. E a Elisa Brum vem aqui, ó, curioso do padrão TSE. Esse tipo de propaganda eleitoral, o tribunal não proíbe, né? Pois é, tá aí. E a Veja não teve como esconder, né? E veio trazendo uma matéria aí, mostrando que o Brasil continua surpreendendo, trazendo boas notícias aí para o presidente Bolsonaro, é claro, para todo o povo brasileiro. Pela segunda semana consecutiva, projeções dos analistas trazem para 2022 nova expectativa de queda na inflação de 6% e de alta no PIB de 2,65%. A inflação, a gente sabe, ela vai ser menor que 6% até o final do ano. O PIB também, é claro, que vai ser acima de 3%. A inflação até do início do ano até agora está na casa de 4,4%. E as projeções da inflação era muito maior do que isso, enquanto o PIB seria negativo, né? Então, mês a mês, os economistas vêm fazendo aí os ajustes, porque o Paulo Guedes já falou, o Brasil vai crescer. O Brasil vai crescer em 2022 e 2023 vai ser muito melhor. Vamos a outra notícia. Bolsonaro cita corrupção e condenações de Lula na ONU. É o que eu falei aí agora, né? Que ele mostrou lá que o Lula foi o responsável pela corrupção sistêmica que existia no país e foi condenado em 3 instâncias por unanimidade, disse o presidente na tribuna lá da ONU. Tá aí, ó. E aqui, chegando já quase ao final, a Elisa Brum trouxe alguns dados aqui para a gente de importantes matérias de imprensa, né? CNN, ministro do STF aprova aumento dos próprios salários que podem superar a 46 mil. Enquanto, aqui foi 10/8, enquanto 15/9, o STF formou aí maioria para manter suspensão do piso da enfermagem. Para eles, pode. Para os enfermeiros, não. Vamos ver se dá. O Supremo, o Globo aqui trouxe aqui, o Supremo gasta 3,4 milhões por ano em segurança de ministro fora de Brasília. A estrutura fica disponível 24 horas por dia em outras 3 cidades, mesmo quando ministros estão na capital federal. Aí o Globo vem aqui de novo, aqui, ó. A maioria do STF vota para manter suspensão de decretos de armas de Bolsonaro, aqui certamente contrariando o referendo de 2005. Mas é isso. Não podemos falar muito mais do que isso, não. E aqui vamos passar aquele vídeo, aquele pedacinho de vídeo da presença de Bolsonaro lá na ONU, que falou aí sobre liberdade de expressão, liberdade de religião, defesa da família, direito à vida desde a concepção, legítima defesa, repúdio à ideologia de gênero, combate à violência contra mulheres. Vamos ouvir o presidente. Tenho sido um defensor incondicional da liberdade de expressão. Além disso, no meu governo, o Brasil tem trabalhado para trazer o direito à liberdade de religião para o centro da agenda internacional de direitos humanos. É essencial garantir que todos tenham o direito de professar e praticar livremente sua orientação religiosa, sem discriminação. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua.
O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Quero também destacar aqui a prioridade que temos atribuído à proteção das mulheres. Nosso esforço em sancionar mais de 70 normas legais sobre o tema desde o início do meu governo, em 2019, é prova cabal desse compromisso. Combatemos a violência contra as mulheres com todo rigor. Isso é parte da nossa prioridade mais ampla de garantir segurança pública a todos os brasileiros. Os resultados aparecem em nosso governo. A queda de 7,7% no número de feminicídios e diminuição do número geral de mortes por homicídio. Em 2017, eram 30 mortes por 100 mil habitantes. Agora são 19. A violência no campo também caiu ao mesmo tempo que aumentamos a regularização da propriedade da terra para os assentados. No meu governo, entregamos 400 mil títulos rurais, 80% deles para as mulheres. Trabalhamos no Brasil para que tenhamos mulheres fortes e independentes, para que possam chegar aonde elas quiserem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, trouxe novo significado ao trabalho de voluntariado desde 2019, com especial atenção aos portadores de deficiências e doenças raras. Senhor presidente, senhor secretário-geral, senhoras e senhores, chefe de Estado e de governo, senhoras e senhores, neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos os senhores. Tá aí a conclusão aí do nosso presidente. E segundo constam, foi magnífico, falou tudo que deveria ter falado. Então, ficamos por aqui. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. Ei, no mito eu boto fé. É ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ei, está em nossas mãos. Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende